Bom, galera, nós vamos falar mais um pouco sobre campo elétrico. Nós vimos que o campo elétrico é aquela região que é influenciada por uma carga elétrica. E ao redor dessa região, se tiver um ponto, ele vai sofrer influência desse campo elétrico. Então aqui nós vamos ver como é que nós fazemos para calcular a intensidade desse campo elétrico. O módulo do vetor campo elétrico em um ponto P que está a uma distância de D de uma carga pontual Q. Então, como vocês podem ver, aqui eu tenho a carga Q. Observe que toda essa região é influenciada pelo campo elétrico dessa carga. Essa carga é uma carga positiva, então as linhas de força dela em sentido divergente, saindo da carga para fora. Aqui eu tenho um ponto P. Observe que neste ponto P, ele está sofrendo influência desse campo elétrico nesse sentido. Então, essa aqui é a intensidade do campo elétrico sofrido pelo ponto P dessa carga aqui. Então, o que é necessário a gente saber? Nós sabemos que a intensidade do campo elétrico ele vai ser determinado pela carga, o valor da carga, como vocês podem observar, vezes a constante. Essa constante aqui, ela tem um valor de 10, de 9, vezes 10 elevado a 9. É a constante Q. Deixa eu apagar aqui. O valor de K dividido pela distância ao quadrado. Essa distância ela é sempre dada em metros. Então, se ela der em centímetros, você vai ter que transformar ela em metros ou milímetros em metros. Por exemplo, se ela vier em centímetros, então vamos supor que eu tenha 2 centímetros. Então, 2 centímetros transformado em metros é 10 elevado a menos 3. Aliás, a menos 2. Por quê, pessoal? Porque 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, seria 2 centímetros dividido por 100. Como é divisão, então aqui vai ficar negativo. Isso quando eu falar em centímetros, por exemplo, 2 centímetros. Eu vou sempre usar 10 elevado a menos 2. Quando eu estiver falando em milímetros, vamos supor que seja 2 mm, ou seja, 2 milímetros. Em vez de usar 10 elevado a menos 2, vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 3. Então, pessoal, isso aqui vai ser útil na hora de fazer os cálculos, porque você não vai ter que fazer a conversão mais. Pega o valor e multiplica por 10 elevado a menos 3, se for milímetros, ou pega o valor e multiplica por 10 elevado a menos 2, se for centímetros. Então, essa aqui é de uma carga pontual, ou seja, um ponto que está sendo influenciado por essa carga pontual. Se houver uma outra carga na região do campo, haverá entre as duas uma força elétrica, cuja intensidade pode ser calculada por. Então, no caso aqui, não existe outra carga, ou esse ponto apenas está sofrendo influência do campo elétrico. Mas, se houver uma outra carga, a gente pode calcular a força das duas cargas. Mais uma vez, vamos usar a constante K. E aqui nós temos o módulo da carga 1 e da carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Essa distância vai ser sempre em metros. Aqui eu tenho uma carga, ela é uma carga negativa, por isso esse ponto aqui ele é o ponto convergente, está indo de encontro à carga. Essa aqui é a intensidade do campo elétrico. Aqui eu tenho outra carga. Então, essas duas cargas é possível calcular a força de atração entre elas. Por isso eu uso essa fórmula. E aqui nós podemos relacionar a força com o campo elétrico. Por exemplo, a força de uma carga elétrica ela vai ser igual à quantidade de carga vezes o campo elétrico.
O campo elétrico é dado por essa fórmula aqui. Então eu posso relacionar essa fórmula com essa fórmula e obter essa aqui, substituindo a primeira na segunda equação. Então nós podemos calcular, podemos dizer que a força elétrica é a quantidade de carga vezes a intensidade do campo elétrico. Eu posso também dizer que o campo elétrico, o módulo do campo elétrico, ele é igual a força dividida pela carga. São consequências da fórmula, né? Ou seja, se na minha questão não vier dizendo a distância, vier dizendo apenas a força ou a quantidade de carga, é possível calcular o campo elétrico sem precisar da distância. Para isso, eu uso essa fórmula aqui. Basta eu saber quem é a força e quem é a carga. Ou vice-versa, né? Como vocês podem ver na fórmula. Nós vamos ver agora alguns exemplos do livro para a gente poder resolver algumas questões e servir como exemplo para outras. Bom, galera, vocês podem acompanhar esse exemplo aí junto com o livro de vocês lá na página 35, exercício resolvido 12. Então nós vamos trabalhar essas questões. Aqui diz o seguinte: uma carga Q1 de 6 nanocoulombs e uma carga Q2 de menos 2 nanocoulombs estão a 10 centímetros de distância do vácuo. Então aqui é o seguinte, no vácuo conforme a figura abaixo. Então aqui, como a gente pode observar, elas estão a 10 centímetros uma da outra. Essa carga 1 e essa carga 2, elas estão sendo ambas influenciadas pelo campo eletromagnético das duas, e também existe uma força de atração entre elas, como a gente já viu anteriormente. No ponto P não há carga elétrica, então esse ponto ele está apenas sofrendo influência do campo elétrico de Q1 e Q2, e ele está a 20 centímetros da carga Q2. Calcule a intensidade do campo elétrico no ponto P devida à carga 1. Então aqui ele está pedindo para a gente calcular a intensidade do campo elétrico. Lembrando que a intensidade do campo elétrico é esta fórmula. Pronto. Essa fórmula é que determina a intensidade do campo elétrico nesse campo. Aqui o vetorzinho. Então, no caso aqui, ele quer em relação ao Q1. Então, a gente vai calcular desse Q até esse ponto aqui, beleza? Então, se a gente observar de Q1 até P, qual é a distância total entre esses dois pontos, né? Qual seria essa distância aí, pessoal? Vamos lá. A gente observa que essa distância é de 30 centímetros. Então, eu já tenho algumas coisas. Eu sei que o K é 9 vezes 10 elevado a 9 vezes... Agora, ele fala que a carga, no caso aqui, é a carga 1. A carga 1, o valor dela é de 6 nanocoulomb. Vamos lá. 6 vezes 10. Pessoal, quando ele fala nano, quando tem essa letrazinha N, quer dizer que é menos 9. É um múltiplo 10 elevado a menos 9. Quando ele falar em N, quer dizer 10 elevado a menos 9. Tudo isso dividido pela distância, que é de 30 centímetros. Então, ele falou 30 centímetros, certo? Eu falei para vocês que quando for centímetros, a gente vai transformar em metros. Então, como é que eu faço para transformar 30 centímetros em metros, no caso? Bom, eu falei para vocês que, no caso, eu pegava o número, no caso aqui
é 30. Só que como tem um zero aqui, eu faria assim, 10 elevado a menos 2. Não é isso? Só que tem um detalhe. Isso se fosse só o 3. Como tem um zero, eu tenho que diminuir um número aqui. Eu vou diminuir um número por conta da casa decimal. Acrescentar aqui, eu vou diminuir aqui. Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu colocar 2, eu vou colocar 1. Porque aqui é 30. Se fosse só 3, eu deixaria 2. Então aqui é 1. Então aqui vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 1. Detalhe, é ao quadrado. Então agora aqui, o que nós vamos fazer? Lembrando que multiplicação de potência de mesma base multiplica os números. No caso aqui vai ficar 9 vezes 6. Agora as bases, 10. Potência de mesma base, repete a base. E somos expoentes. Aqui eu tenho 9 menos 9. Então 9 mais menos 9 vai dar menos 9 menos 9 dividido por, vamos lá. Pessoal, aqui 3 ao quadrado é 9. Beleza? Vezes. Aqui é um detalhe, ó. Potência de potência, tá vendo? Ó? Multiplica os expoentes. 2 vezes 1, 2. Então 10 elevado a menos 2. Igual a 9. Aqui eu posso até cortar, ó, porque é divisão 9 dividido por 9. 9 dividido por 9 vai dar 6. Vezes 10 elevado a 0. 9 menos 9 é 0. Dividido por 10 elevado a menos 2. Bom, aqui o que eu vou fazer? Pessoal, 10 elevado a 0 é o que? É 1. Então vai ficar 6 vezes 1. Dividido por 10 elevado a menos 6, a menos 2. 6 vezes 1 é 6. Vezes 10 elevado a menos 2. Pessoal, como isso aqui é uma divisão, eu posso muito bem colocar essa potência para cima. Então vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 2. Só que tem um detalhe, pessoal. Quando eu pego uma potência de base 10 que está embaixo dividindo e levo para cima, multiplicando aqui, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Se ele for menos, ele vai subir mais. Então aqui, esse aqui é o valor deste campo elétrico aí, do campo elétrico na carga 1. O campo elétrico da carga 1 vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 2. Bom, pessoal, continuando, agora nós vamos fazer a letra B. A letra B diz, ele quer que a gente calcule a intensidade do campo elétrico no ponto P devido a Q2. Então, nós já calculamos no Q1, agora nós vamos calcular no Q2. Aqui para cá. Então, nós sabemos que a distância vai ser 20. Então, a equação vai ser a mesma, a fórmula. O campo elétrico vai ser K vezes K, K vezes Q, dividido pela distância ao quadrado. Nós sabemos que a constante K é a mesma, né? Por isso é chamada de constante, vezes 10 elevado a 9, vezes... Agora vamos à carga. A carga, pessoal, ela é... A segunda carga é de menos 2 nanonewtons. Como esse número é negativo e vem sempre em módulo, então a gente não vai repetir o sinal de negativo, porque o módulo ele vai anular esse sinal de negativo. Então vai ser 2 vezes... Detalhe, agora nós sabemos que o N de nano quer dizer menos 9, 10 elevado a menos 9. Tudo isso dividido pela distância. A distância, pessoal, da carga do ponto P para a carga 2 é de 20 centímetros. Como eu falei para vocês,
Como a gente viu, 20 vai ser o que? Vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 1, beleza? A gente já viu isso antes. Então aqui vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Como eu falei para vocês antes, a gente multiplica os números e repete as potências de mesma base. Então aqui a gente vai fazer 9 vezes 2, 9. Então vai ficar 9 vezes 2 vezes 10. Potência de mesma base, repete, somos expoentes. 9 menos 9. 9 menos 9. Por que está 9 menos 9? Porque eu vou somar 9 mais menos 9. Então 2 está diferente, menos. Dividido por 2 ao quadrado é 4. Vezes 10. Aqui a gente já viu que potência de mesma potência multiplica os expoentes. Então aqui vai dar menos 2. Igual. Aqui vai ficar o seguinte. 9 vezes 9, 18. Então 18 dividido por 4. Eu vou fazer logo o resultado. 9 vezes 9, 18. 18 dividido por 4, 6. 18 dividido por 4 vai dar 4,5. 4,5 vezes. Aqui nós vimos que deu o mesmo resultado da de cima. Então 9 vezes 9 vai dar 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Então 1 vezes 4,5, 4,5. Esse 10 vai ficar sozinho embaixo, porque eu já dividi. 18 por 4 vai ficar embaixo. Assim, 10 elevado a menos 2. E eu falei para vocês, deixa eu apagar aqui, falei. 10 elevado a menos 2. Como eu falei para vocês, se tiver embaixo a gente pode colocar para cima com o expoente trocado. Ele é menos, vai passar mais. Então vai ser 10 mais 2. Então essa é a intensidade do campo elétrico 2. Já calculou 1, deu 6, e o 2 deu 4,5. 4,5 vezes 10 elevado a mais 2. Essa é a intensidade do segundo campo elétrico. Bom, na letra C diz represente graficamente os campos elétricos existentes. Então nós temos o seguinte. Nós temos aqui a carga positiva. Nós temos a carga negativa. E nós temos o ponto P. Ponto P. Então, o que vai acontecer? Em relação ao Q1, que é o primeiro, ele vai ter uma intensidade de campo elétrico nesse sentido. Aliás, em relação ao Q1, ele vai ter um campo elétrico nesse sentido. Ele é divergente, ou seja, ele se afasta da carga. Está aqui a carga positiva, nós temos aqui. Isso até o ponto P. O ponto P. Então ele vai ter esse sentido, o campo elétrico. O Ezinho dele vai ser esse, o E1. Já em relação ao Q2, que é esse aqui, ele vai ter
Nesse caso, o vetor do campo elétrico ele é convergente, ou seja, ele vai de encontro à carga negativa, então ele vem nesse sentido. Aqui vai ser o meu E2. Então, essa é a representação gráfica dos campos elétricos existentes. Divergente quando for positivo, está aqui a carga em relação ao Q1, e convergente em relação à carga Q2. E calcule o valor do campo elétrico resultante. O que é campo elétrico resultante? É quando você pega e soma todos os campos elétricos existentes. No caso aqui, o campo elétrico resultante, R, vai ser o resultado da soma do campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2. E nós vimos que o campo elétrico 1 foi 6, 10 elevado a 2, e o campo elétrico E foi 4,5 vezes 10 elevado a 2, positivo também. Detalhe, pessoal, no caso aqui dos campos elétricos, graficamente você observa que este está vindo em direção à carga e esse está se afastando da carga. A soma de vetores nesse sentido é de subtração. E1 menos E2. Então nós vamos fazer essa subtração. Então, em vez de somar, nós vamos subtrair. Então aqui vai ser negativo. Então, subtraindo 6 menos 4,5 vai dar 1,5. Detalhe, pessoal, vocês estão observando que eu não estou mexendo com as potências, porque elas têm a mesma base e têm o mesmo expoente. Então eu só faço subtrair os números. Então essa é o campo elétrico resultante desse sistema. Seria a resposta aqui da letra E, né? Eu troquei aqui, mas seria o campo resultante aqui. E aí, na letra E, ele pede para a gente fazer uma representação desse campo resultante. Pessoal, vocês observam que se eu pegar 6 menos 4 vai dar 1,5. Então, o meu campo resultante tem as duas cargas, a carga positiva e a carga negativa, que vem nesse sentido. Aqui eu vou ter meu ponto P aqui. Se eu pego 6 menos 4,5, vai dar 1,5. Então a carga resultante vai ser a carga nesse sentido aqui, ó. Por quê? Porque a carga divergente era maior, que era 6, né? Era o que estava saindo. Se vocês observarem, esse aqui é 6 e esse aqui é 4,5. Se eu pego e subtrai, quem é que vai se sobressair? A de 6. Então o que acontece? O campo elétrico resultante é esse pedacinho aqui, ó. A representação gráfica, é claro, é de 1,5 vezes 10 elevado a 2. Então, esses exemplos ajudam a resolver várias questões de força resultante, campo elétrico, também serve para a gente calcular a distância. Então, aproveite esse vídeo, analisem ele, tentem resolver essas questões, reproduzir os cálculos e vamos às questões. Vamos resolver questões para aprender cada vez melhor.